começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa tratar de temas de interesse da nossa sociedade. Hoje nós estamos recebendo a vereadora professora Cris Vicente, que tem como convidado Wesley da Silva Vasques, ele que é presidente da organização Tibira e que vai falar sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, e sobre a data 28 de junho, uma data especial para a nossa sociedade, uma data não apenas de celebração, mas também de reflexão. Então nós estamos dando início ao programa e você de casa nos acompanha. Vereadora, primeiramente, prazer em recebê-la aqui na TV Câmara para a gente falar sobre uma data tão importante, né, e uma questão que envolve aí uma discussão com toda a nossa sociedade. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando para nós aqui, para debater um tema tão importante, né, para a sociedade e que fica invisível, né, para a sociedade. Então é necessário que as pessoas compreendam, que as pessoas tenham um contato, né, com essa situação, para que os preconceitos comecem a ser desmistificados, né? Então, esse espaço aqui, o Legislativo, a Câmara Municipal, dando um espaço para que eles possam falar, para que eles possam conversar. Hoje é uma organização, né? Tem CNPJ, eles estão organizados agora, Organização Tibira. Ela é muito importante aqui para a nossa sociedade, principalmente porque é uma cidade do interior. Geralmente, as pessoas têm um pouquinho mais de preconceito do que toda a sociedade. Mas a gente está aqui para batalhar, né? Passo a passo, estamos engatinhando ainda, mas se não estivéssemos fazendo nada, a situação seria bem pior. Mas agora a gente está batalhando para que as pessoas possam entrar em contato com essa realidade e ver que é uma coisa que é real, né? Não tem como esconder isso da sociedade, não tem como ficar aquém de todas as situações, muitas vezes gravíssimas, que acontecem no entorno dessa situação. Obrigado, vereadora. Wesley, seja bem-vindo à TV Câmara para a gente falar de um assunto que muitas vezes faz parte da pauta nacional, mas como lembrou a vereadora, nas nossas cidades, no dia a dia da comunidade, ele passa muitas vezes sem que a sociedade tenha a oportunidade de debater. Exatamente. Bom dia ao pessoal aqui do estúdio, bom dia a quem está aí em casa assistindo o programa. Agradeço novamente o convite e o espaço aqui para trazer justamente em pauta, né, em ponto de vista, um tema tão importante e tão carente na sociedade brasileira, que é as questões ligadas ao orgulho LGBT e à LGBTfobia, né? Então espero que seja um programa muito rico nesse sentido, para que nós consigamos, né, superar a pequenos passos essas questões. O mês de junho e a data 28 de junho, eu queria que você explicasse um pouco a importância desse mês, que nós acompanhamos muitos eventos, passeatas, é um mês voltado a essa questão. Então explica pra gente como é que surgiu essa data e a importância dessa data. Uma importante pergunta, porque as pessoas às vezes acabam tendo, né, no consciente ali coletivo, que a ideia da parada do orgulho, do mês do orgulho, é uma forma de privilégio das pessoas LGBTs sobre as demais da sociedade, né? Por que eles querem o privilégio de terem um mês do orgulho, um dia do orgulho? Então vamos dizer também o orgulho hétero. Então eu acho que é importante essa pergunta justamente para que as pessoas entendam do porquê que surge, né, essa data. Então ela surgiu em 1969, né? A data do dia 28 de junho ela é comemorada internacionalmente, justamente porque foi o dia em que o pessoal de uma comunidade dos Estados Unidos se rebelou contra as batidas policiais que tinham ali naquele bairro, né? Então ficou conhecido como Revolta de Stonewall, e foi justamente no ano de 1969 eles dão um basta a essas repressões policiais e vão à rua exigir dignidade e direito. Olha, nós temos o direito de convívio, né, de sair, de nos conhecermos, de nos socializarmos como qualquer outra pessoa. Chega de apanhar pelo simples fato de sermos LGBTs. Então essa data ficou marcada na história da humanidade, né, como o primeiro ato ali de resistência contra essas opressões. E aí ficou conhecido internacionalmente, foi por isso que surge, né, o dia 28 de junho como o Dia do Orgulho LGBT. E aí o mês em si, né, são realizadas diversas ações, não somente no Brasil, como a parada
do orgulho LGBTQ São Paulo, que é a maior do mundo, mas também em todos os outros países, né? O mês de junho é o mês comemorativo por conta dessa revolta que aconteceu em Stonewall. O destaque maior, gente que acompanha pela imprensa, é o dia da parada, né? Que tem toda aí uma participação da sociedade, milhões de pessoas ocupam as ruas para deixar uma mensagem. Mas é um mês inteiro onde não apenas eventos sociais, com música, artistas, mas também eventos como, por exemplo, na Câmara Municipal, numa prefeitura, para poder falar sobre as dificuldades que são enfrentadas. Eu acredito que, assim como a organização Tibir, essas outras organizações também têm conseguem visualizar essa importância de que, para que nós consigamos alcançar uma sociedade mais justa, né, menos desigual, a gente precisa necessariamente que ela seja batalhada em todos os seus âmbitos, né? Então, as pessoas, infelizmente, a parada em si ela tem a maior visibilidade, né? E aí as pessoas acabam reduzindo todas as ações à parada. Só existe a parada. Quando na verdade não, né? Como você mesmo disse, são uma série de eventos que acontecem durante o mês e culminam, né, como ali fechamento ou como abertura, depende ali de cada organização, desse mês, né? Então é a forma ali de celebração que é o suprassumo, né, é a culminância. Nós falamos, né, sobre a data, sobre todas as manifestações que acontecem durante o mês de junho, mas a gente tem uma referência que é a questão do dia da parada, desses acontecimentos, que a sociedade acaba tendo esse dia como uma referência de todas as manifestações. Mas durante o mês acontecem inúmeras manifestações da sociedade que são também importantes. O dia da parada em si é uma data muito importante, né? Primeiro, se nós formos analisar que o Brasil, atualmente, é o país que mais mata LGBTs no mundo, e ao mesmo tempo que é o país que mais mata LGBTs no mundo, também é o país que possui a maior parada do orgulho LGBT do mundo, né? Então a parada em si, ela acaba sendo ali uma culminância de uma série de eventos que acontecem, né, em várias esferas da sociedade civil durante o mês do orgulho, né? Então é um momento ali de celebração, de festividades, mas que não deixa também de ter o seu cunho político. Eu não digo político partidário, mas sim político mesmo, de exercício da cidadania, né? A qual as pessoas vão até a Avenida Paulista e ali levam suas reivindicações. Não é à toa que o tema, né, da Parada do Orgulho LGBT desse ano era "Queremos políticas por inteiro e não pela metade". Então ali é uma forma, né, de pressionar justamente as esferas dos poderes, tanto municipal, estadual e federal, para justamente terem ali olhar sobre, por exemplo, esses dados, né, de que o país é o que mais mata LGBTs no mundo. E aí, se a gente parar para pensar que até hoje o Congresso nunca legislou, né, no processo de criação de uma lei, teve que ser necessária a intervenção do STF para que houvesse ali uma lei de equiparação, é o que torna ainda mais preocupante, né? Então a gente precisa avançar muito ainda nesse sentido. E aí a parada acaba tendo maior visibilidade por concentrar ali mais pessoas, mas não deixa de ser, como eu disse, a culminância de uma série de eventos, né? Na esfera da educação, da saúde, do direito, né? Teve, por exemplo, o Encontro Brasileiro de Organizações de Paradas, que aconteceu no dia 8 de junho, né? Que concentrou ali organizadores do Brasil inteiro. Então são diversos eventos que acontecem que ali, né, tenta-se fazer essas alterações na sociedade em todas as suas esferas e não apenas na visibilidade do dia da parada em si, né? Não deixa de ser uma importante data, mas eu acredito que o mês do orgulho ele não precisa necessariamente ser reduzido a apenas aquela data ou apenas aquele evento. Acho muito importante a gente sempre ressaltar isso, né? Uma coisa que a gente conversava aqui também, né, na preparação do programa, é com relação à forma, né? Porque a gente falava que no início era GLS, depois foi ganhando algumas siglas. Hoje, de que maneira a gente deve se referir, né, na hora de falar? Você até mesmo falou que era o LGBT, mas que acaba englobando tudo, né? Explica um pouquinho. Isso, no início a sigla surge apenas como GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, né? No entanto, com o andar do movimento, né, eles voltaram os olhos para as mulheres, para o protagonismo que o movimento feminista teve para o desenvolvimento da pauta. Não é à toa que no Brasil o movimento LGBT surge depois das ocupações e dos movimentos feministas.
Então aí houve a primeira alteração, que foi colocar o L de lésbica no início, né? Então ficou LGBT. E aí começou a aumentar, né, com as pesquisas no âmbito da diversidade sexual e de gênero, acabou aumentando aí a sigla conforme vão catalogando novos conceitos ou novas nomenclaturas. Então, atualmente, ainda não existe ali um consenso sobre a sigla. Na esfera mais corporativa ou mais pública, ainda continua se utilizando o LGBT+, que é lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e o restante da diversidade, mas atualmente o movimento utiliza LGBTQIAPN+, né? Então é uma sigla muito extensa que na maioria das vezes as pessoas acabam tendo uma dificuldade de resistência ali, né, de compreensão. E aí nós, enquanto movimento articulado, a gente entende a importância das siglas, entende a importância da diferenciação conceitual, mas como a esfera executiva, a esfera dos poderes ainda utiliza o LGBT+, a gente acaba utilizando o Essa LGBT+. sigla. Isso. Tá. A bandeira também é um símbolo de vocês, né? E, inclusive, a gente falava aqui, né, nós estamos a presença aqui te acompanhando de alguns diretores, integrantes da organização, que falavam com relação à questão da bandeira, que passa também por repensar um pouco e talvez algumas modificações. Eu acredito que nada na nossa vida é estável, né? Assim como a sociedade. Então a bandeira também passa por esses processos. Ela tinha ali suas 6 cores iniciais, cada uma representando uma característica, né? Uma virtude, mas atualmente existe aí um amplo debate justamente para fazer algumas adequações. Por exemplo, na bandeira atual, né? que é essa que está em processo, além das 6 cores, né? Que já existiam, também está incluso as cores da comunidade de travestis e transexuais, que é o rosa, o azul e o branco, das pessoas negras, né, o marrom e o preto, e também da população intersexo, que antigamente era conhecido como hermafrodita, que acaba sendo ali aquela variação cromossômica na hora, né, da gestação do bebê. E para quem muitas vezes não participa ou não entende muito essas mudanças que ocorrem, isso daí é normal, né? É um processo em que essas questões estão vindo para a sociedade. Então, essas mudanças, incorporações, alterações, fazem parte mesmo da construção da identidade do movimento como um todo. Eu acho muito importante essa fala, justamente porque as pessoas têm, às vezes, a compreensão de que a sociedade foi, e permanecerá como sempre existiu. Mas a gente tem que pensar que a sociedade existe antes de eu nascer e vai continuar existindo depois que eu morrer. Né? Se a gente for fazer um recorte de uma análise histórica da homossexualidade, por exemplo, ela era completamente normalizada nas sociedades ancestrais. Né? E aí no nosso processo ali da Idade Média que ela passa a ser vista como algo ruim, né? Algo vexatório e coisas do tipo, que resulta na nossa sociedade de hoje, a qual nós estamos aí nesse processo de retomada novamente da visão de normatização mesmo, né? Das relações Muito sexuais. Bom. Vereadora, nós ouvimos aqui, né, o Wesley fazendo um panorama de toda essa questão muito importante, e um ponto, né, que fica, assim, que eu percebo, é a questão sempre da lei, da legislação, do apoio da sociedade por meio das suas instituições. A senhora é uma vereadora, uma educadora, e tem o espaço para colocar esses debates na Câmara dos Vereadores. Então, a importância, né, da legislação caminha junto com o que a gente busca para a nossa sociedade. Esse movimento que é um movimento revolucionário, né? É um movimento que busca direitos, ele acaba culminando realmente para a criação de leis. Né? A gente espera que seja assim. E quando eles se movimentam, quando eles se organizam, e as paradas que são importantes, né? Que as pessoas às vezes pensam assim, eles estão lá para brincar, para chamar atenção, mas eles estão chamando atenção de uma forma diferente, que é diferente para as pessoas, para a maioria das pessoas, mas que é uma coisa normal, para que eles sejam aceitos normalmente, como Wesley falou, na sociedade. Mas se não acontecem esses movimentos, dificilmente o legislativo, seja municipal, seja estadual, seja federal, ele vai ter esse olhar para esse grupo de pessoas.
porque não tem uma representatividade, não tem representação, e a sociedade, como ela está constituída hoje, a gente vê assim as pessoas têm muito preconceito, muita piada, muito isso, muito aquilo, e elas acabam esquecendo que são pessoas que têm direito também, mas que esse jogo político, essas políticas públicas não estão alcançando esse grupo de pessoas. E qual a forma de alcançar esse grupo de pessoas? É que elas se organizem mesmo, é que elas apareçam, né, para que as pessoas saibam que elas estão ali, para elas movimentarem, né, a comunidade política, para que sejam feitas políticas públicas para esse grupo de pessoas, que é o que a gente vê que não está acontecendo, mas que vai ter que acontecer porque em algum momento vai culminar em alguma coisa. Então não é super válido, né, essas manifestações, exatamente para dar essa visibilidade, para que as esferas públicas se mobilizem também para a criação dessas políticas públicas. Então, é tudo muito uma consequência, né? Então, são ações que são feitas para que movimente, para que dá uma chacoalhada mesmo no poder público, para que ele possa se mobilizar e criar políticas públicas para esse grupo de pessoas, que são pessoas que têm direito, né? Então, estão sem visibilidade na sociedade, e elas vão ter visibilidade quando esses direitos forem alcançados. E é o que eu falei, é passo a passo, é devagar, e as organizações, elas estão aí para isso, e as manifestações estão aí para isso. Então, esse movimento, ele é um movimento não só de oba-oba, de festividade, logicamente, não é só um mês de orgulho, mas é um mês de busca de direitos, né, que eles têm, e que, se eles não mostrarem que eles têm esses direitos, dificilmente serão criadas políticas públicas. E estamos aí para isso, né, para mostrar que são pessoas que têm direito e que esses direitos devem ser alcançados enquanto sociedade, para que a gente tenha realmente, de fato, uma sociedade justa, uma sociedade que olha para as pessoas, que garante esse direito para as pessoas, seja ela qual for, qual definição for. LGBT, porque a gente tem a impressão que tudo se relaciona, quando a gente fala de LGBT, com a questão da sexualidade, né? Tudo está relacionado à sexualidade da pessoa. Então, ou ela é lésbica, ou ela é gay, ou ela é bi, ou ela é isso, ou ela é aquilo. Então, eles diminuem, né, as pessoas pelo seu conceito de sexualidade, como se isso fosse uma escolha, né? Então, nasci, então eu acho que eu vou ser gay. E não é assim que funciona, né? As pessoas têm sexualidade, e se a gente for colocar letras, a sexualidade das pessoas é tão múltipla, tão diversificada, que a gente não vai ter alfabeto para colocar tantas letras. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas com um olhar de população, de pessoas que são marginalizadas, que são estupradas, que são criminalizadas, que são assassinadas, principalmente no Brasil, que é o que mais mata, né? E de formas assim horríveis, né? A gente sabe de coisas assim, de assassinatos assim terríveis, e não é para que uma pessoa sofra esse tipo de coisa porque ela é gay, ou porque ela é lésbica, ou porque ela é isso, porque ela é aquilo. Então, esse conceito que a gente coloca assim, muito relacionado à sexualidade, a gente esquece de ver que todas as pessoas têm sexualidade. E todas as pessoas são diferentes. E se são diferentes, mas no conceito público, político, elas têm que ter os mesmos direitos. E é por isso que a gente batalha para que isso seja alcançado. Wesley, temos um bloco ainda, a gente vai entender um pouquinho da organização Tibira, né, que surgiu como um coletivo, hoje é uma organização, mas eu queria que você, antes da gente ir para o intervalo, falasse sobre isso, que a crise nos trouxe aí, essa questão aí da intolerância, principalmente, né, o preconceito existe, a gente sabe, mas muitas vezes se torna uma intolerância e parte para a violência, né, a falta de respeitar a individualidade de cada pessoa. Eu acho que a fala da crise foi essencial nesse sentido, né? Porque nós vivemos em uma sociedade plural, inevitavelmente. Não tem como todas as pessoas pensarem da mesma forma, né? Nós somos todos diferentes, mas não necessariamente precisamos ser desiguais. Eu acho que esse que é o ponto da democracia a qual a gente deve alcançar, né? Todo mundo é diferente e todo mundo tem que ter um patamar de igualdade ali, né? E aí quando se trata, por exemplo, das mortes por LGBTfobia, a gente não está pedindo privilégios, né? Nós estamos pedindo justamente garantias.
Tá certo que eu tenho o mesmo direito que você, que a Cris, que todos aqui no estúdio, mas quando se trata da morte por homicídio, por exemplo, a minha população é morta por um único motivo. Não é porque a pessoa reagiu a um assalto. É porque ela foi simplesmente identificada na rua como LGBT, né, foi seguida até algum lugar e foi morta da forma mais odiosa possível. Então, se há um motivo ali intrínseco àquele indivíduo para que o leve a óbito, então é por um motivo de preconceito, de ódio. E aí é necessário, nesse sentido, como a Cris falou, pensar políticas públicas, e aí enfatizando, políticas públicas reais, e não políticas de gabinete ou políticas de governo que duram ali 4 anos do mandato, quando muda o gestor público, acaba se perdendo essa política. A gente precisa, de fato, de políticas públicas que cheguem ao público, que chegue a essa população e que, de fato, transforme a sociedade para que nós transformemos também o mundo, em uma sociedade mais justa, mais igualitária e com menos ódio, com menos mortes. Obrigado, Wesley, Cris. Nós vamos para o intervalo. No segundo bloco, nós vamos continuar tratando sobre essa questão que é tão importante para a nossa sociedade e vamos conhecer, entender, saber como foi criado a organização Tibira. Começou como um coletivo, hoje é uma organização. Quais são as ações que estão sendo colocadas em discussões na nossa sociedade. Nós voltamos já.